sacrifício vivo, te ofereço o meu riso. Te oferecemos, Senhor, te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo, te ofereço o meu riso. Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha cura, a alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural. Não há outro igual a ti, Senhor. Quão formoso e grande é o seu amor. Nada neste mundo satisfaz. Jesus, tua graça nunca acabará. Tua presença é o que? É o céu pra mim. Tua presença, Senhor. Tua presença é o céu pra mim. Tesouro do meu coração. Quando falho, encontro teu perdão. Redentor de tudo que sou. Meu futuro está em ti, Senhor. Tua presença por toda a minha vida esperarei o dia em que
tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Jesus, tua graça nunca acabará. Por toda a minha vida, por toda a minha vida esperarei o dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Oh Senhor, Jesus, tua graça nunca acabará. Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é o céu pra mim. Eu amo tua presença, eu amo tua presença, Senhor. Tua presença é o céu pra mim. Oh Jesus, tua presença é o céu para mim. Oh Jesus, tua presença é o céu para mim. Tua presença é o céu para mim. Tua presença é o céu para mim. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Adoro. Oh, quão lindo este nome é. Oh, quão lindo este nome é. O quê? O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo este nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo este nome é. Nome de Jesus. Por amor a mim e a você, sabe o que ele fez? Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que os meus pecados, nada vai nos separar. te adora,
a tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu reino, Senhor, o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, glória a Deus. Quantos sabem que Jesus, ele não quer estar em sua vida, mas ele quer ser a sua vida? Amém. Jesus não quer estar, ele quer ser. Ele quer ser a própria vida de Deus dentro de você. Aleluia. Oh Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela inspiração divina, vinda do Espírito Santo, em quem nós depositamos a nossa confiança, para recebermos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Oh Pai, obrigado. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome. Oh Senhor, como é maravilhoso te adorar. Sabe, queridos, obrigado, Senhor. Sabe, queridos, momentos como esse são momentos que temos que esquecer tudo que ficou para trás, tudo que ficou lá fora, o que ficou em casa, quem ficou em casa, sabe? Porque são momentos como esse que deixa eu te dizer, o momento do louvor, o momento da adoração. É o momento que nós podemos nos derramar, podemos nos render 100% ao Senhor, para que a nossa mente ela possa também estar cativa a nós, para que possamos receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Sabe, o Senhor, Ele nos guia através do seu Espírito e através da sua palavra. Agora, para isso é necessário que a tua mente, que a tua alma, ela esteja quieta. O salmista, ele diz: aquieta-te, ó minha alma,
e lembra-te de todos os benefícios que o Senhor me tem feito. Diga assim: aquieta-te, ó minha alma. Sabe, querida, aquieta ela. Pode sentar, amém? Aleluia, obrigado, louvor. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Tá me ouvindo bem? Amém? Além de 3 pessoas, tem mais alguém me ouvindo bem? Amém. Deus é bom, amém? E nós cremos dessa forma, que o nosso Pai é bom. E, queridos, se puder dar só um grauzinho de alto no retorno, eu acho que é o retorno, que eu estou vendo bem baixinho, estou ficando um pouquinho agoniado. Mas olha só, querido, deixa eu te dizer, quantos creem junto comigo que Deus tem grandes coisas para você? Você crê que Deus tem grandes coisas para você? Deus, ele já te fez promessas específicas? Sim ou não? Amém? Agora, se nós cremos que Deus tem coisas maravilhosas e grandiosas para nós, se nós cremos que Deus, quantos creem que Deus já foi no teu futuro? Agora eu vou te fazer uma pergunta, você crê que Deus já determinou o teu futuro? Amém? Diga, meu futuro está determinado. Diga, contudo, as minhas escolhas irão fazer se cumprir ou não. Aleluia. Sabe, queridos, alguns creem que as promessas de Deus, elas se cumprem fatidicamente. Que ainda que o homem não queira, assim irá acontecer. Mas nós vemos na palavra de Deus que sempre foi dado e sempre estará no homem algo chamado livre-arbítrio. E eu quero te dizer que Deus, ele tem sem dúvida alguma coisas tremendas, extraordinárias, grandiosas, maravilhosas na tua vida. Creia nisso. Agora ele também conta com o teu empenho. Ele conta com o teu esforço, ele conta com a tua disciplina, ele conta com a tua coragem, ele conta com a tua fé para que se cumpra. Para que se cumpra. E eu quero falar essa noite, querido, porque foi o que o Senhor colocou no meu coração. Que o que impede muitas vezes das pessoas viverem aquilo que Deus tem para elas, desfrutarem da bondade ou um tempo de aceleração. Quantos creem em um tempo de aceleração? Eu prefiro crer, querido, em um tempo de aceleração, de coisas rápidas acontecendo. Agora, para que estas coisas aconteçam, nós precisamos estar livres de todo embaraço, de todo peso, de todo pecado. Que a Bíblia diz em Hebreus que tão de perto nos assedia. Agora, o que é que pode ser um grande embaraço na vida de um cristão? Um grande peso. O que pode ser? Tem várias coisas. Agora tem uma que, se você não atentar, querido, ela não vai apenas paralisar o teu presente, como irá comprometer todo o teu futuro. E o que é isso? Chama-se o teu passado. Chama-se o passado. Eu vou te fazer um convite essa noite: liberte-se totalmente do seu passado. Vou dizer de novo: liberte-se totalmente do seu passado. Sabe, precisamos entender, queridos, que quando o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e nós sabemos quando estudamos que ele não escreveu lá, vamos escrever hoje 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Não, nós sabemos que é uma continuidade, é uma carta que foi escrita. Agora, quando chega nesse versículo de 2 Coríntios 5,17, abre lá, por favor, não ia nem abrir, apenas citar, mas eu quero que você abra para você ler juntamente comigo, 2 Coríntios 5,17. Aleluia. Sabe, queridos, às vezes nós vemos um texto assim que nós já sabemos até citá-lo. E às vezes não nos damos conta da profundidade que é. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo? Se alguém está em Cristo, querido, diga: eu estou em Cristo, e Cristo vive em mim. Aleluia.
Sabe, eu estou em Cristo, eu estou na palavra. Agora, Ele vive em mim, e por Ele viver em mim, e eu ser essa nova criatura, as coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que se fizeram novas. Novas. Diga, novidade de vida. Agora, para que eu viva essa novidade de vida, é necessário eu esquecer das coisas que para trás ficam? É necessário eu estar livre de todo peso, de toda condenação? Tem pessoas que nascem de novo, querido, mas ficam tão agarradas ao passado, que não conseguem viver plenamente o presente e ainda comprometem o futuro. Você precisa se libertar do seu passado, seja ele de dor ou seja ele de glória. Aleluia. Como assim? Seja ele de dor ou de glória? Porque, querido, o passado de glória ele também pode te sabotar. Tem pessoas que às vezes, eu não ia nem entrar nisso agora, mas já vou falar logo agora. Tem pessoas que ficam no saudosismo. Aquele tempo era que era bom, aquele tempo era que era bom. Deixa eu dizer, o tempo bom, o tempo melhor está por vir, querido. Ah, quando eu me apego às dores do passado. Você já parou para pensar que quando você começa a lembrar daquilo que te feriu, você se fere novamente? Você começa a lembrar de quem te feriu? Você começa a lembrar de quem te traiu? Você começa a lembrar do que você perdeu ou do que tiraram de você? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vai resolver trazendo à memória aquelas coisas que não te trazem esperança? Eu sabia que ia ter muito glória a Deus por dentro. Aleluia. Sabe, mas deixa eu te dizer, você precisa receber essa palavra, assim como Paulo falou aos Tessalonicenses. Eu dou graças a Deus porque vocês receberam a palavra como palavra vinda do Senhor e não de homens. Jesus, sabe, essa semana, querido, eu estava orando, buscando ao Senhor, e o Senhor, algumas coisas Ele traz ao nosso coração. Sabe, ele quer fazer coisas novas na vida dos seus filhos, Ele quer tornar coisas grandes. Agora, muitas vezes, pelo fato de estar apegado com aquilo que ainda é velho, te impede de você conquistar o novo. É mais ou menos como uma criança que está lá agarrada com seu carrinho de brinquedo, aquele carrinho que ela gosta, e o pai diz, olha, eu tenho um de controle remoto para te dar, e ele fica agarrado com aquele outro brinquedo. Tem coisa nova, tem coisa maior, coisas maiores para a tua vida. Agora você precisa, de fato, viver o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, olha só que tremendo, querido, ele não diz que é se o profeta estiver em Cristo. Ele não diz que é se o pastor estiver em Cristo. Ele não diz que se é aquele que tem os dons de curar, se estiver em Cristo. Mas ele diz, se alguém estiver em Cristo. Estiver em Cristo é uma nova criação. E deixa eu te dar uma boa nova, você já prestou atenção que sempre a nova criação, ela é sempre melhor que a anterior? Aleluia. A nova criação, ela é sempre melhor que a anterior. Você compra um carro 2020 zero na concessionária, amém? Alguns receberam. Você vai lá e escolhe o carro que você quer. E aí, quantos sabem que um ano passa muito rápido? E quando menos se espera, nós já estamos na igreja, desejando feliz ano novo para os irmãos. E o teu carro, ele é novo? Só, querido, que lá na concessionária agora chegou uma nova criação. E veio com alguns detalhes que a antiga não tinha. Deixa eu te dizer, você é uma nova criação completa e repleta e que se atualiza todo ano. Agora, para isso, você precisa estar em Cristo, na palavra, e aceitar esta palavra. E ele diz, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Eu gosto muito, querido, quando falo a respeito do apóstolo Paulo. Daqui a pouco a gente pode ler lá em Filipenses, tal. Acredito que dê tempo, a gente vai lá. Mas eu amo, porque o que Paulo fala tem muito peso, e eu vou te mostrar essa noite o porquê. Vamos abrir aqui alguns textos. Aleluia. Deixa eu encontrar aqui, eu fiz questão até de separar. Abre comigo lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. A partir do versículo 1. Aqui nós sabemos que está dando continuidade a respeito da morte de Estevão. E diz, e Saulo consentia na sua morte. Diga, o apóstolo Paulo estava apoiando a morte de um cristão? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Diga, fugiram? Os cristãos fugiram, querido, para não serem o quê? Mortos. E quem estava perseguindo? Paulo, ou melhor, Saulo, que é o mesmo Paulo. Mas presta atenção, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Agora presta atenção no 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Tem uma outra versão que diz até a ponto de morte. Ele invadia a casa. Vou fantasiar o negócio, puxava pelos cabelos, trazia para fora aqueles que eram cristãos. Estamos falando do apóstolo Paulo, amém? Fica ligado comigo. Agora vamos lá em Atos capítulo 22. Atos capítulo 22. Aleluia. Aqui nós sabemos que Paulo, ele está apresentando uma defesa depois de ter sido preso. Agora olha só no versículo 4, queridos. Ele diz, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas. E aí ele fala de quem testemunhou tudo isso que ele fez. Quando ele diz persegui este caminho, nós sabemos que no início da igreja, como era que era conhecida a igreja? Como era conhecida aqueles que estavam no caminho? Era conhecida como o caminho. E ele diz, persegui este caminho até a morte. Paulo perseguia até a morte. Então nós estamos falando de alguém, querido, que ele tinha um passado, diga, um passado tenebroso. Um passado tenebroso. Um passado horrível. Não apenas de falar, mas de fazer e dizer tem testemunhas. Mas esse homem, vamos lá em Atos 26. Daqui a pouco a gente volta aí para o texto. Estamos aí pertinho. Atos capítulo 26. Paulo aqui ele está discursando perante o rei. E olha só, querido, ele diz aqui, no versículo 9 ele diz, na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes,
encerrei muitos dos santos nas prisões. Quem está falando aqui? Paulo, próprio Paulo falando. Ele diz: encerrei muitos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando o quê? Quando o quê? Quando o quê? Os matavam. Você acha que seu passado é ruim? Paulo estava lá dando voto para matar os cristãos. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Sabe, queridos, por que eu estou lendo textos? Por que eu estou lendo estes textos? Para você entender que na nova criação não importa como possa ter sido o teu passado. Não importa os erros que você possa ter cometido, como também posso te mostrar que não importa as glórias. Porque enquanto aqui Paulo estava perseguindo cristão e sendo reprovado por Deus, ele estava sendo aplaudido por homens. Amém? Então, para Deus era terror, mas para os homens era glória. Para os homens, um grande homem e de Deus. Mas para Deus, naquele momento, reprovado. Vamos ao versículo 15 em diante. Aqui, Paulo já está falando a respeito de quando teve o encontro com o Senhor. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz. Tem alguém que foi convertido das trevas para a luz? Tem alguém sendo alcançado pela inspiração que o Senhor deu ao apóstolo Paulo hoje? Presta atenção. E ele diz: converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Agora guarda isso. A fim de que recebam eles remissão de pecados. Aleluia. Tem alguém que recebeu remissão de pecados? A fim de que, diga, o propósito na vida de Paulo era esse? Era que ele anunciasse o evangelho aos gentios, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados, ter a remissão dos nossos pecados. Ele diz: e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Diga, remissão de pecados e herança. Então os nossos pecados foram redimidos, mas também recebemos uma herança. A herança, você desfruta dela no passado ou no presente? Alguém já viu desfrutar a herança no passado? Você desfruta no... Agora, como você vai desfrutar se você se sentir indigno de viver? Indigno de ter o melhor de Deus. Indigno porque quando você olha para o passado, você encontra muitos pontos que aos seus olhos parecem ser muito pesados. Querido, eu vou te dizer, você só vai conseguir correr a carreira que Deus tem para você quando você se libertar do seu passado. Você só consegue entrar no centro, no plano, no propósito de Deus quando você se liberta do seu passado. Enquanto não tem como. Se o apóstolo Paulo olhasse para o passado dele, você acha que como ele iria pregar o evangelho? Mais uma vez eu digo, por que eu estou falando sobre isso? Porque o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, agora vamos abrir lá. Filipenses, capítulo 3.
Filipenses. Filipenses capítulo 3. Quantos lembram que eu falei que Paulo, ele poderia olhar para o passado e também se gloriar? Sim ou não? Vou te mostrar aqui na palavra. Filipenses 3, versículo 4 diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele começa a dar os pré-requisitos, os requisitos que ele tinha. E ele diz: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu e quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse conhecimento que Paulo adquiriu, querido, era um conhecimento de Deus? Não. Era um conhecimento da lei, mas não de Deus. Era um conhecimento da letra, mas não do Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, se não tomarmos cuidado, nós podemos ter muito conhecimento da letra e viver muito pouco no Espírito. Onde, na verdade, a Bíblia nos chama para andarmos em Espírito. O conhecimento é maravilhoso, é bom, afinal de contas, a liberdade vem pelo conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, conhecimento demais, zelo demais pela lei, pela letra, mas nada de espírito. O que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. E dando continuidade, ele diz: sim, deveras considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Tem outras versões que diz como esterco, como refúgio para ganhar a Cristo. Agora presta atenção, a partir do 9 ele diz: e ser achado nele. Diga: ser achado em Cristo. Querido, precisamos ser achados nele. Precisamos olhar para a nossa vida e não ter mais nada, exatamente nada, absolutamente nada que nos prenda ao nosso passado, seja de erro ou seja de glória. Mas eu preciso olhar para Cristo como autor e consumador da minha fé. Andar à altura do conhecimento que cheguei, e deixa eu te dizer, independente do que tenha passado, eu vou continuar crendo no futuro que Deus tem para mim. Independente do que tenha acontecido. Eu estava correndo esses dias, o Senhor tratou comigo a respeito de uma pessoa, depois eu vou falar com ela, e o Senhor disse: diga a ele que eu continuo insistindo nele, porque eu continuo acreditando nele. Sabe, queridos, a insistência ela pode ser divina, agora a decisão ela é tua. A decisão é sempre nossa. E eu tenho certeza, convicção no meu espírito, que Deus hoje está nos convidando a sairmos daqui mais leves, a sairmos daqui dispostos, preparados para correr a carreira que Ele tem para cada um de nós. Correndo a carreira. E olha só, ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, se não há, que é mediante a fé em Cristo. Deixa eu dizer, todas as vezes que você, ou melhor, vou usar esse termo, todas as vezes que Satanás lança a seta do teu passado na tua memória, na tua mente, que você recebe, e que você fica querendo se achar menor por conta disso, você simplesmente está caindo na armadilha da justiça própria. Você está dizendo: ah, mas eu fiz isso, como agora eu posso? Porque você está querendo ter justiça própria. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz que não é a justiça própria, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então não é por conta de quanto eu fui ou sou bom, não é por conta do quanto eu fui mal, mas sim por conta da fé que agora opera na minha vida. E por meio da fé, eu posso levantar as minhas mãos, erguer a minha voz e adorar o meu Deus. Por meio da fé, eu posso agora estar com o Senhor, conversando com Ele, vivendo com Ele, plenamente convicto, que agora Ele olha para mim e Ele não encontra mais nada.
mas sim o que ele olha para mim e encontra é um filho, é um servo, é alguém que o ama. Não buscando justiça própria. E olha só, ele diz que essa justiça, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Agora olha só no versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, diga poder da ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esse conformando-me com ele na sua morte, querido, não é um se conformar de consolo. Eu vou me conformar porque Jesus morreu. Não. Quando ele fala aqui, nos conformando com ele, conformando-me com ele na sua morte, ele está dizendo que eu estou com ele tomando a mesma forma. Mortos com Cristo, isso quer dizer alguma coisa? Diga, minha velha criação foi crucificada com Cristo. É por isso, querido, que quando entendemos que a velha criatura foi crucificada com Cristo, já não há espaço para o pecado. Amém? Por quê? Porque se a velha criatura foi embora, significa dizer que agora, eu como nova criação tenho domínio. Domínio foi restaurado, domínio foi me entregue novamente. E por conta deste novo domínio, desta nova criação, o pecado já não tem mais poder sobre mim. Mas agora eu tenho sobre ele. E ele diz, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero trazer aqui para você a respeito dessas duas palavras da ressurreição que ele fala. Nós vemos no versículo 11, ele falando da ressurreição dentre os mortos. Mas no versículo 10, quando nós vamos ver, ele vem falando, a partir do 9, da justiça que procede de Deus, baseada na fé para conhecer o poder da ressurreição. Diga, eu fui ressurreto em Cristo e com Cristo. Querido, deixa eu te dizer, a vida eterna você irá ter ou você já tem? Você vai ter ou já tem? Diga, já tenho? Então significa dizer que espiritualmente você foi ressuscitado. Agora, em forma de homem, você também será. Em forma de um corpo glorificado, você também será. Então estamos falando da ressurreição do novo nascimento, mas estamos falando também da ressurreição de quando o Senhor voltar. Então significa dizer que você já foi ressurreto. Diga, a ressurreição já aconteceu. Ela já aconteceu no Espírito. Você já é uma nova criação. Por isso que o apóstolo Paulo no versículo 10, ele diz que da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Quantos sabem que estamos em comunhão com Cristo e que nos sofrimentos dele foi que fomos libertos? Sim ou não? No sofrimento de Cristo, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados. E agora eu vou entrar aqui em um assunto, a hora está avançando, mas eu vou entrar em um assunto aqui, eu pretendo ser muito rápido nele e bem objetivo. Pessoas acham que o fato de se sentirem aquém, ou de se sentirem tristes, ou de se sentirem incapazes de correr a carreira e cumprir o propósito, pensam que está ligado ao Espírito, mas não é. A obra no Espírito, ela foi completa ou incompleta? Completa ou incompleta? Então, no Espírito, toda capacidade já está dentro de... Então, o que te faz paralisar? O que te faz? Diga, uma mentalidade de passado. Vou dar um exemplo. Quem aqui já levou uma queimadura num ferro elétrico? Já? Eu e mais quantos? Eu vou dizer como aconteceu comigo.
Tinha colocado ferro. Eu sei que só eu sou às vezes um pouco desastrado, mas ninguém. Era adolescente, sempre gostei de passar minhas roupas. Quem passa sou eu, até hoje. E aí, querido, naquele dia, eu não sei como, eu bati no ferro e o ferro ia. E eu, num absurdo de inteligência, resolvi pegar o ferro. Quanto sabe que eu passei umas 2 semanas sem querer passar roupa? Por conta de quê? Da experiência. Deixa eu dizer, as experiências fracassadas do teu passado não podem determinar as experiências do teu presente que vão determinar o teu futuro. A questão é que muitas vezes nós erramos, nos decepcionamos, sofremos, com escolhas muitas vezes erradas nossas, sim ou não? E por conta disso ficamos agora presos com medo de errar de novo. Mas deixa eu dizer, depois que você nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você para te auxiliar em todas as tuas decisões. Então você precisa se libertar do seu passado, avançar para o que está diante de você, entender que essa ressurreição já aconteceu. Você precisa olhar para você como uma nova criatura, uma nova criação. Eu sou uma nova criação. Eu sou uma nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram. Querido, lá em Mateus, acredito que é no capítulo 9. Se não for, eu cito, depois a gente encontra. Abre lá, por favor, Mateus capítulo 9. Deixa eu só encontrar o versículo. Eu acredito que é por volta do... Isso. Mateus capítulo 9. Quantos querem, querido, viver o que Deus tem de melhor para você? Sabe, eu não sei quanto a você, eu ainda não cheguei na plenitude divina. Na plenitude daquilo que Deus tem para mim. Agora eu quero chegar, eu quero viver. Agora presta atenção, aqui em Mateus capítulo 9, verso 16. 9:16. Ele diz, quem encontrou, diga glória a Deus. Olha só, Mateus 9:16, ele diz, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Deixa eu dizer, Deus, Ele está querendo, querido, derramar sobre nós uma nova unção. Agora, para isso, Ele não pode encontrar odres velhos, comportamentos antigos. Não. Sabe por quê? Porque senão se torna maior a rotura. É por isso que na caminhada cristã, o crescimento ele não se dá por conta de quantos anos você vai à igreja. O crescimento não se dá por quantos anos você nasceu de novo. Mas o crescimento se dá o quanto você se deixa ser lavado pela palavra. O quanto você se permite ser mudado pela palavra. O quanto você permite que esse vinho novo, ele possa de fato estar em um odre novo. Eu não sei se você presta atenção nisso, mas quanto sabe que o odre é algo onde o vinho é armazenado? Diga, grande revelação. Aleluia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que está o Espírito Santo? Onde? Dentro ou fora? De quem? Diga, eu sou o odre onde o Espírito Santo habita. Amém? Então eu preciso agora ser um odre novo. Eu preciso andar à altura do conhecimento que tenho chegado. Abre lá em Timóteo capítulo 1. Aleluia. Hoje, querido, deixa eu te dizer, eu gosto muito de pregar. Eu gosto de pregar. Mas a unção que está disponível hoje é de ensino, amém? Então recebe dessa unção. Sabe, eu gosto de pregar, eu gosto, dá vontade logo de correr. Mas nós somos guiados pelo
Espírito. E glória a Deus por essa unção de ensino. 1 Timóteo, não foi isso que eu falei? Deixa eu só, aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, deixa eu só ver o verso. Isso, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Quem foi que escreveu a Timóteo? Paulo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou o quê? Nossa. Que me considerou, deixa eu dizer, o Senhor, Ele te considera fiel. Pastor, mas tem algumas coisas que eu preciso melhorar. Glória a Deus que você sabe que tem que melhorar. Glória a Deus que você reconhece que tem que melhorar. Porque afinal de contas, se você crê, querido, que você não tem mais o que melhorar, deixa eu me despedir de você que você vai para a glória. Eu acredito que você não vai nem morrer, o Senhor vai te tomar para Ele. E depois, mas antes de você ir, você ora por mim, amém? Mas olha só o que ele está dizendo, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Sabe, queridos, o ministério, vou falar aqui, se alguém tem algum chamado ministerial, deixa eu te dizer, Deus, Ele não olha para você da forma que você esteve, nem da forma que você está. Ele olha para você da forma que Ele sabe que você vai estar. Por isso que Ele continua te considerando fiel. É por isso que você tem que se tornar o odre novo. Porque Ele vai continuar insistindo, Ele vai continuar falando. Do mesmo jeito, para planos e propósitos específicos na vida de cada um. Quem aqui já conheceu o vendedor de castanha? Quem conhece, já viu? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente que ficou milionário vendendo castanha, sim ou não? Tem. É o mesmo produto? Sim ou não? E por que o outro que vende também não ficou? Diga plano, propósito. Querido, tem pessoas que têm propósitos definidos, específicos, e que eles simplesmente focam nele. Não olham para as circunstâncias e vão atrás, sim ou não? E te digo mais, não precisa nem ser crente. Agora eu te digo, se um não crente pode alcançar os planos e os propósitos, simplesmente porque tem algo que arde dentro dele, quanto mais você que tem o Espírito Santo. O que é que arde no teu coração? O que é que tem ardido no teu coração? Eu não sei, você sabe, Deus sabe. Agora deixa eu dizer, e o que você tem feito para que se concretize aquilo que arde no teu coração? Você tem chamado o Espírito Santo para estar junto contigo? Ou você tem procurado outros caminhos, porque não quer tanta responsabilidade? Diga, recado dado. Aleluia, amém? Recado dado. Olha só aí no versículo 13, ele diz, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, diga transbordou, querido, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, diga, na minha vida, transbordou a graça, a fé e o amor. Aleluia. Por isso que fomos alcançados. Na nossa vida transbordou e transborda a graça, a fé e o... Agora o que eu acho maravilhoso, como a Bíblia é perfeita, interessante que diz que não apenas ficou, mas transbordou.
Diga: em mim transborda. Amém? Diga: transborda. Quantos sabem que quando transborda é porque não cabe mais em você? Isso quer dizer algo? Diga: em mim transborda a graça. Aleluia. E o que é a graça? Diga: capacidade de fazer aquilo que eu por mim mesmo não poderia. Aleluia. Querido, se transborda em você a capacidade de fazer aquilo que em você mesmo você não podia, significa dizer que você pode todas as coisas em Cristo. Diga: não existe nada grande demais que eu não possa fazer. Aleluia. Agora você vai ficar ainda mais impactado, porque ele fala também que transbordou a fé. Querido, você tem uma fé transbordante. A questão é se você decide usá-la ou não. Agora, enquanto estiver, vou voltar de novo para dizer isso, enquanto estiver preso ao passado, mas eu sinto muito, não vai avançar. E eu vou te dizer mais, enquanto não se liberta do passado, você não só compromete o teu presente e o teu futuro, como você também acaba, eita glória, machucando pessoas que estão ao teu redor. Ninguém me falou nada não, Espírito Santo, amém? Fica tranquilo. E acaba machucando pessoas ao teu redor. Você precisa, ó. Quantos já viram aquelas implosões? Já viram implosão? Eu acho bonito demais. Quantos já viram implosão de ponte? Quantos sabem que a ponte, ela sempre vai ser um ponto de acesso, ou melhor, é um lugar, né? De um ponto a outro, sim ou não? Deixa eu dizer, você precisa implodir as pontes que ligam você ao teu passado. Aos erros, aquilo que quando você lembra te machuca, aquilo que quando você lembra parece que está acontecendo de novo. Agora eu vou para o outro lado também, aquilo, como o apóstolo disse, até aquilo que te trazia orgulho. Porque aquilo trazia orgulho para Paulo, querido. Imagina só, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Benjamim, da tribo de Benjamim, segundo a lei irrepreensível, fariseu. Se você quiser viver coisas novas, você precisa se desvencilhar das coisas velhas. Se você quiser experimentar coisas novas em Deus, o louvor pode vir, amém? Se você quiser experimentar coisas novas em Deus, você precisa se desvencilhar das coisas velhas. E eu vou dizer mais uma coisa, deixa eu dizer, tem pessoas que ainda oram errado, tá? Deixa eu dizer, a oração que você faz, ela é errada, quando você ora dessa forma. Deus apaga da minha memória. Deus faz com que eu não sinta mais nada. Querido, você está pedindo para morrer? A gente leu lá em Filipenses. Filipenses 3. Vamos lá de novo. Filipenses capítulo 3. Aleluia. Filipenses capítulo 3. Olha só, querido, que interessante. No versículo 12 ele diz: não que eu já o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. No versículo 13 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Querido, um homem que já tinha tido tanta experiência com o Senhor,
Mas ele disse: olha, quanto a mim, eu não julgo tê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Querido, você lembra os textos que eu li a respeito do apóstolo Paulo? Quem está dizendo que esquece das coisas que para trás ficam, querido, não é uma pessoa qualquer. Ele não escreveu porque ele pensou: nossa, vai ficar tão filosófico isso daqui, vai ficar tão bonito, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Não, quando ele estava escrevendo aos Filipenses, que vale também ressaltar que ele estava preso, acredito que foi na primeira prisão, quando ele foi preso a primeira vez em Roma. Ele escrevendo aos Filipenses, ele diz: olha, quanto a mim, eu não julgo ter alcançado. Agora uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Ele estava dizendo: olha, eu esqueço que eu persegui a igreja, eu esqueço que eu estava lá consentindo com a morte de Estevão. Agora esse esquecer, querido, não é um esquecer de amnésia, não. Não era isso. O que ele estava querendo dizer era: eu não considero. Aleluia. Está na hora de você não considerar mais aquilo que te prende. Está na hora de você não considerar mais aquilo que te faz sofrer. Está na hora, não é que você vai esquecer, entenda, não é amnésia, é não considerar. Não considerar, eu não considero, eu não dou a atenção que me requer. E uma coisa eu faço, das coisas que passaram eu esqueço, agora eu avanço para as que estão diante de mim. Agora, guarda essa palavra, olha só, prossigo, diga prossigo. Olha só quanta informação tem em um versículo. Versículo 14. Filipenses capítulo 3, verso 14. Ele diz: prossigo, olha só, prossigo. Isso dá ideia de continuidade, sim ou não? Ele não está dizendo é hoje e amanhã, não. Eu prossigo. E não vai dar tempo, porque eles não vão entrar lá, mas quantos sabem que Paulo ele foi muito perseguido, sim ou não? E ele ainda disse: não, porque eu sei que para onde eu vou, o que me resta é o quê? Cadeia, sofrimento, perseguição. Agora ele diz: eu prossigo. Eu estou prosseguindo. Deixa eu dizer, prossegue para o alvo. Continua prosseguindo. Você não é daqueles que retrocedem, mas você é daqueles que avançam. E ele diz aqui: prossigo para o alvo. Outro detalhe, ele não prosseguia de forma alguma. Você tem um alvo? Ele não prosseguia como quem não tinha alvo, mas ele prosseguia para um alvo, um objetivo. Então eu prossigo para um objetivo, para um alvo. Mais uma informação: para um prêmio. Diga, existe o prêmio? Aleluia. O prêmio. E depois ele ainda diz da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga, existe o prosseguir, existe um alvo, existe um prêmio e existe uma vocação. Estamos só no versículo 14. Já tem essas 4 informações. Você pode ficar de pé. Sabe, querido, deixa eu te dizer, hoje a internet ela nos auxilia muito. Tem pessoas que de repente vão escutar essa mensagem depois e Deus vai falar com elas. Assim como pode estar falando contigo. Talvez você possa estar aqui e estar dizendo assim: mas que vocação? Dizendo assim: mas o alvo é a salvação. Querido, a salvação ela já foi realizada, sim ou não? Você aceitou Jesus, se entregou sua vida a Ele, a Bíblia diz que você já está salvo. Agora o correr a carreira não é Deus, não. O correr a carreira, entenda, seja qual o propósito for, o correr a carreira é com você. Algumas pessoas pensam, quando a gente fala correr a carreira, só é se for nos dons ministeriais. Não, querido.
Deus, Ele pode ter te chamado para ser tantas coisas. Ele pode ter te chamado para ser um professor. Ele pode ter te chamado para ser um empresário. Ele pode ter te chamado para você ser um grande gerente. Ele pode ter te chamado para você ser um contador. Ele pode ter te chamado para ser um pastor. Agora deixa eu dizer, uma soberana vocação. Existe uma pergunta que as pessoas se fazem demais, principalmente mais novo, que diz assim: o que eu vou ser quando crescer? Não é assim? E depois que a gente nasce de novo, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes na cabeça da gente a gente fica pensando: e o Senhor me chamou para quê? Sim ou não? Não é assim? Já vou te dar o primeiro exemplo. Em primeiro lugar, Ele já te chamou para servir. Segundo, Ele já te deu um ministério, que é o ministério da reconciliação. Então ninguém pode dizer que não tem um ministério. Você já tem um ministério. Agora, depois que Ele tem outros ministérios, dons, tem o ministério de socorros, que as pessoas pensam também que o ministério de socorros ele fica apenas naqueles que servem à igreja, não é assim? Não, o ministério de socorros ele se estende também. Vou dar um exemplo: uma pessoa chega e ela traz uma oferta para a igreja quando a igreja precisa. E aí? Socorreu ou não socorreu? E a Bíblia chama ainda, diz que tem uns que tem esse chamado de serem liberais nas ofertas. Então o corpo de Cristo é um conjunto. E não tem como o conjunto ele andar de forma perfeita se tem um membro faltando, pelo menos na sua função. Então Deus te chamou. Diga: Deus me chamou para alguma coisa. Ele chamou. Você foi idealizado por Ele. Você nasceu para um propósito. E eu vou te dizer, sabe como você reconheceu o propósito? Vou te dizer agora, fácil demais, simples. Isso daqui que eu vou dizer já vai economizar 10 noites de oração no monte. Fácil demais você identificar o propósito. O que arde no teu coração? O que é que arde no teu coração? Por aí já é um caminho. Pastor, não arde nada. Ora. Pastor, não arde nada. Eu vou te dizer isso com muito amor, querido. Talvez já tenha ardido. E talvez você tenha permitido esfriar. Talvez um dia o Senhor ele já falou contigo. Talvez um dia o Senhor colocou um propósito, algo no teu coração. E simplesmente porque você agiu com descaso, você permitiu que isso esfriasse. Mas Deus continua insistindo com você. Deus continua acreditando em você. Porque Deus te criou para este propósito. Ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Deus esclarece todas as coisas. Todas, diga todas. Você pode fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo orou, Senhor, para os Efésios, para que o Senhor pudesse abrir os olhos espirituais deles, que eles pudessem, Senhor, entender a esperança do seu chamamento. Eu oro, Pai, pelos meus irmãos, para que possam compreender, Senhor, a esperança do teu chamamento, aquilo que o Senhor os chamou para fazer, aquilo que o Senhor colocou neles, a capacidade sem igual de fazer melhor do que qualquer outra pessoa. Em nome de Jesus, Pai, eu oro que se tiver ministérios que estavam sendo apagados, eu declaro em nome de Jesus reacendendo a chama. Eu declaro em nome de Jesus reacendendo o vigor. Eu declaro, Senhor, eu declaro, Pai, os meus irmãos, eles procurando avançar, progredir, crescer, expandir em tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós cremos.
assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, deixa eu dizer, se você, meu Deus, às vezes vem pensamento para querer desistir. Não, eu vou desistir. Eu quero desistir. Para mim não dá mais. Para mim não dá mais. Deus não te fez para desistir. Deus não te fez para desistir. Ele não te fez para parar no meio do caminho. Ele te criou para você completar a carreira, para você guardar a fé. Foi para isso que Ele te criou. Oh Pai, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque vamos sair daqui essa noite sabendo que o Senhor, Pai, tem um plano perfeito, sabendo que o Senhor tem algo maravilhoso para nossas vidas. E nós vamos prosseguir, avançar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, aqui pelo menos os rostinhos são conhecidos. Amém? Algumas pessoas que estão chegando na igreja, mas até já se apresentaram a mim. E sejam muito bem-vindos, amém? Bom demais tê-los conosco. E é um tempo tremendo. Eu vou compartilhar com você, porque aqui, membros da igreja, eu preciso compartilhar isso contigo. O Senhor vem sinalizando no meu coração. Vem sinalizando que está acontecendo isso. E vai acontecer, você vai ver, e quando você vê acontecendo, você vai lembrar do que seu pastor lhe falou. O Senhor já vinha sinalizando no meu coração que pessoas seriam atraídas para este lugar. Amém? Começou. Muitas outras chegarão. Amém? Agora também eu preciso compartilhar algo contigo. Aqui não vai ser, aleluia. Aqui não vai ser, querido, a igreja. Vou usar esse termo para você entender. Não é o clube do bolinha. Dá para entender? Eu vou ser mais claro. Não vai ser a igreja daqueles que sentam no banco apenas para receber. Vou dizer de novo, não vai ser a igreja daqueles que sentam no banco apenas para receber. Se prepara que tem muito trabalho pela frente. E Deus, Ele vai estar atraindo, vai estar... Guarda isso que eu estou te falando, eu sei porque eu estou dizendo isso. Deus vai estar atraindo, pessoas vão estar chegando a esse lugar aqui. Pessoas com capacidades diferentes. Aleluia. Para fazer, para atingirmos, para alcançarmos outras pessoas. Amém. Para alcançarmos outras famílias. E te prepara, porque nós não teremos um culto só aqui no domingo. Nós teremos 2 cultos, 3 cultos no domingo. E eu vou te dar uma boa nova, você não vai estar sentado ouvindo, você vai estar trabalhando, ajudando, auxiliando, pegando junto. Aleluia. Mesmo você que diz, mas eu nem queria. Não, Deus vai arder no teu coração, fica tranquila. Agora fica ligado, amém? Aleluia, recado dado, pode sentar. Aleluia, obrigado, Pai. Recado dado. Aleluia. Sabe que cada família que chega, que se apresenta a mim, eu digo, eita glória, só confirmação. Só confirmação, porque chegarão. E muitos outros ainda vão chegar. E deixa eu dar uma vacina, não fica com ciúme não. Amém? Fica com ciúme não, se chegar alguém que faz melhor do que você. Aleluia. Diga, ciúme é coisa de menino buchudo. Isso. Amém? Então pronto, não fica com ciúme. Vamos chegar aqui. Tem coisas grandes a caminho. Se prepara. Tem coisa muito boa para acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, estamos chegando ao final.
Acredito que a transmissão tenha dado certo. Estamos melhorando, né? Amém? Maravilha. Estamos melhorando, avançando. Você está vendo aqui um celular, mas eu já estou vendo uma câmera. Amém. Amém? Aleluia. Fique tranquilo. Está tudo acontecendo. Tudo acontecendo. E deixa eu te dizer que estamos chegando ao final. Nós vamos para um momento de dízimos e ofertas, que é um momento também de adorar ao Senhor. Nós tínhamos os envelopes aqui. Quantos sabe que nós tínhamos 3 envelopes? Amém? Dízimos e ofertas. Outro para quando era oferta alçada, com um propósito, e outro também para oferta para o ministro, independente de quem ministra. Amém? Porque nós entendemos, querido, que nós ofertamos também na vida daqueles que ministram, aqueles que estão na obra do Senhor. E já fazia uns 2, 3 cultos que eu não fazia isso. E que fica tranquilo, querido. É uma das coisas que eu tenho que trabalhar em mim, porque até um irmão já chegou em mim e disse assim: pastor, quando o senhor não faz, aí quem deixa de receber sou eu. Mas por que, querido, eu não faço muitas vezes, fico na minha? Porque infelizmente foi criado um rótulo que pastor quer o teu dinheiro, sim ou não? E fica tranquilo, não estou afim do teu dinheiro. O que eu quero mesmo é que a tua vida seja edificada. Isso sim me faz feliz. Agora, se o Senhor toca no teu coração e você quer ofertar, amém. Agora deixa eu te dizer, então me procuraram e já 2 ou 3 semanas, e aí a gente resolveu colocar do lado aqui, não vai estar aparecendo na câmera, tem uns cestinhos para oferta, caso você queira, deseja ofertar na vida do ministro, independente de quem esteja, amém? Você pode depois da oferta se dirigir e colocar nos cestinhos. Mas nós vamos agora para dízimos e ofertas. Abre tua Bíblia lá em Marcos capítulo 12. Aleluia. E lá em Gálatas está escrito, tá, querido? Que a gente deve partilhar daquilo que é nosso com aqueles que presidem, que ministram a palavra. Mas vamos aqui em Marcos capítulo 12, verso 41. Aleluia. Marcos 12, 41. Vou te dar a instrução. Depois que estiver lendo, vou pedir para você ficar de pé e aí os diáconos vão estar passando. Amém? Vão estar passando, você vai poder estar depositando seu dízimo e sua oferta. Olha só, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como lançavam ali o dinheiro. Jesus estava sentado aonde? Aonde? Pertinho do gasofilácio, querido, do lado. Imagina só a cena. Eu peço para você trazer o dinheiro, peço para você trazer sua oferta, seu dízimo, e você vem cheio de amor, de vigor, e eu estou do lado da salva. E aí quando você vai colocar, eu olho bem para a tua mão e olho para você. Eita, glória a Deus. Quantos iam ficar me amando? Querida, a Bíblia diz que Jesus estava sentado diante do gasofilácio e ele estava tão próximo que ele via que alguns ricos colocavam ali grandes quantias. Ele estava tão próximo que ele viu uma viúva pobre vir e colocar 2 pequenas moedas. Correspondente, ele ainda detalha, correspondente a um quadrante. Isso me mostra, querido, que para o Senhor é importante. Isso me mostra que para o Senhor é importante. Interessante que Jesus chama os discípulos e eu digo sempre que Jesus ele não perdia a oportunidade de ensinar. Sempre que podia ele estava ensinando aos discípulos. Então se fosse para não ter dízimo e oferta hoje, Jesus ia chamar os discípulos e ia dizer, ó, está tendo isso aí, mas está se aproximando um dia que isso não é mais importante, só que foi o contrário. Ele chama os discípulos e diz, olha, eu vi aqui que colocaram grandes quantias. Agora quem deu mais foi a viúva, porque deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O que era que Jesus estava dizendo? Jesus não estava dizendo, querido, para hoje pregarmos e dizermos, você tem que dar tudo, até o seu sustento. Não. Jesus estava dizendo, mostrando aos discípulos, eu creio que Jesus já estava lá em Atos dos Apóstolos, quando eles vinham e depositavam grandes quantias aos pés dos apóstolos. Jesus já estava dizendo assim, ó, deixa eu logo ensinar vocês, para quando chegar alguém querendo enganar, parecer que trouxe muito e não trouxe, vocês ficarem espertos, porque eu não olho conforme o valor, a quantia, mas eu olho a intenção do coração. Então é com essa intenção, é com entendimento, que a gente participa desse momento, amém? Momento de adorar o Senhor, de exaltar o Senhor. E a Bíblia diz lá em Lucas 8 que tem algumas mulheres que serviam a Jesus
com seus bens por gratidão, porque inclusive de uma delas tinha sido expulso 7 demônios e outras tinham sido até curadas. Amém? Então, com entendimento, fica de pé, eu vou estar orando, logo após os diáconos eles vão passar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, nesse momento, unimos a nossa fé e declaramos que se cumpre a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá semente ao que semeia e pão para alimento. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, te adoramos e te exaltamos. Amém. Eu creio, tudo é possível, aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar, sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos, é rapidinho. Agora no louvor estou desligando o microfone, que às vezes eu ia cantar e o microfone desafinava, né? Aí como esse microfone ele desafina de vez em quando, aí é bom a gente desligar. Glória a Deus. Querido, próxima terça-feira nós teremos nosso culto de oração, amém? Aqui na igreja. Quinta-feira teremos nosso culto de ensino também aqui na igreja. Você está feliz com isso? Amém? Então eu te aguardo aqui. Aleluia, amém? Então, terça-feira, culto de oração às 20 horas. Quinta-feira, culto de ensino. Esteja junto conosco, tá? Esteja junto conosco. E deixa eu te dizer, se o Senhor ele falou contigo essa noite a respeito de prosseguir, a respeito de alvo, a respeito de crescimento, a respeito de você servi-lo, deixa eu te dizer, o lugar que você tem que estar é na igreja. Amém? É porque é aqui que você aprende, querido. Não segundo a homem, mas segundo a palavra. Amém? Você vai aprender a você ser ainda mais eficaz naquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos querem ser mais eficazes naquilo que Deus tem para a sua vida? Amém? Então, vem estar conosco. Todos salvos? Sarados e curados? Tem alguém com algum sintoma de enfermidade? Se tem, você estava, não está mais não. Amém? Todos sarados e curados? Cheios do Espírito Santo? Pronto, eu vou ficar lá na porta. Quando você passar, eu digo, fala em língua. Não é brincadeira, amém? Estou brincando com você. Até porque você sabe como é que é estar cheio do Espírito Santo, né? Não é o quanto você fala em línguas, é o quanto você anda em amor. Eita glória! Diga, fala Jeová! Amém, Deus é bom. Amém? Pronto, estamos chegando ao final. Fica de pé. A instrução é aquela, abraça teu irmão com os olhos, amém? Não pode estar abraçando ainda por enquanto, mas se despede dos teus irmãos, fala com cada um. Estamos avançando e crescendo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pela inspiração do teu Santo Espírito. Estamos saindo daqui para abastecidos e enriquecidos com aquilo que o Senhor tem para nós. E declaramos que essa semana será uma semana extraordinária, uma semana maravilhosa, uma semana tremenda, uma semana da tua bondade manifesta em nossas vidas. Vamos para o nosso lar assim como chegamos. Saímos em paz e voltaremos em paz. 1000 podem cair de um lado, 10.000 do outro, e nós não seremos atingidos, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, quem crê diz, amém. Eu tudo amanhã, meu Deus, e Pai estar lá. Confio na tua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. Só vai melhorar.
preciso